Abra suas Bíblias, Mateus 13. Vamos ler do versículo 1 até o 9. Mateus 13, versículo 1 até o 9. Depois que você lê aí, senta aí com sua Bíblia aberta. Pretendo fazer uma breve introdução e depois vamos meditar no texto lido. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os irmãos, sente aí com a sua Bíblia aberta. Nós estamos no mês de outubro, mês onde a nossa liderança decidiu que nós vamos trabalhar sobre o tema mordomia. Mordomia cristã nada mais é do que cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu creio e tenho total convicção que nada na Bíblia está escrito ali por acaso. Até as palavras, nos mínimos detalhes, Deus projetou com toda a sua sabedoria e com todo o seu entendimento e mediante a sua multiforme graça, para que nós possamos entender aquilo que Deus deixou na palavra para que Ele possa se revelar a nós. E é interessante que alguns assuntos na Bíblia são muito repetidos. E como eu disse, eu entendo que nada é por acaso. E eu acredito que os assuntos que são muito repetidos na Bíblia são porque eles são de extrema importância para nós. E é mais ou menos como se Deus projetasse na sua sabedoria da seguinte forma: qualquer lugar que os meus servos leem, eles vão entender essa verdade. E um dos assuntos que é muito recorrente na Bíblia é o assunto que nós estamos estudando hoje, da mordomia cristã. E eu quero falar sobre alguns aspectos dessa mordomia, e eu quero falar do aspecto da mordomia do seguinte ponto de vista: Deus sempre nos entrega algo primeiro. Nós nunca vamos tomar a dianteira para com Deus, nós nunca vamos tomar a decisão primeiramente de escolher por Deus. Quando Deus formou o homem, tudo já estava preparado. Hoje, na hora que eu sair de carro no finalzinho da tarde com o Miguel falou assim para mim: pai, Júpiter é quente ou frio? Aí depois ele perguntou: e lá tem oxigênio? Eu falei: não, filho, oxigênio é aqui na terra, porque Deus já fez exatamente para nós. E como eu disse, quando Adão foi criado, tudo já estava preparado para ele.
Ele não precisou fazer nada, não precisou plantar, não precisou furar um poço para beber água, estava tudo lá. E Deus sempre é assim, Ele sempre nos dá primeiro, muitas vezes para apenas nós cuidarmos daquilo que Deus deu, mas muitas vezes Deus inverte em nós, querendo não só que a gente cuide, no sentido de deixar da mesma forma, mas no sentido de multiplicar. E é desse ponto de vista, dessa perspectiva, que eu quero compartilhar essa palavra aqui nessa noite. No culto de terça-feira, o pastor Robson falou aqui sobre a parábola dos talentos. E é importante a gente ver os detalhes daquela parábola, o seguinte: aquele que granjeou 5 e ganhou outros 5, foi elogiado. Aquele que granjeou 2 e ganhou outros 2, também foi elogiado. Mas o que ganhou 1, veja bem, ele não desperdiçou, mas ele também não granjeou, não ganhou, ele enterrou e escondeu. E o Senhor daquela parábola, que representa Deus, ele repreendeu aquele servo. E ele repreendeu com as seguintes palavras: melhor era eu ter deixado meu dinheiro na mão dos banqueiros, porque eu receberia o que é meu com juros. E essa verdade da mordomia, sobre a questão que Deus sempre faz um investimento em nós, esperando um retorno, uma multiplicação, ela tem por toda a Bíblia. Quando você lê Isaías, capítulo 5, versículo 1 e 2, você vai ver Deus falando através do profeta as seguintes palavras: agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, pegou ela, limpou das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar, e ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Dá para imaginar, irmãos, um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, antes mesmo dela acontecer, um Deus que sabe o que eu estou pensando aqui, sabe o que o irmão Rubens está pensando ali, sabe o que, entende o que alguém está orando lá no Japão, e se Jesus não voltar por agora, Ele sabe até qual vai ser os nomes dos meus profetas, que vão ser meus tataranetos, que vão ser profetas. Amém? Caso Jesus não vir. Ele sabe tudo, mas mesmo assim, Ele pegou a vinha que simbolizava Israel, fez tudo da parte dele, e havia uma expectativa da parte dele, de Deus, que Israel desse frutos bons, reconhecesse o que Deus fez por eles, reconhecesse o cuidado que Deus teve por eles. Mas infelizmente essa expectativa de Deus aparentemente foi frustrada, porque se você for olhar na Bíblia, a Bíblia vai falar que os planos do Senhor não se frustram. Porém, os planos do Senhor são que nós multipliquemos os talentos, que nós frutifiquemos, mas não de uma maneira imposta. O Evangelho não é imposto, o Evangelho é proposto. Amém? O próprio escritor aos Hebreus diz, que ele corria com firmeza a carreira que lhe foi proposta, não a carreira que lhe foi imposta. E você vai olhar dezenas e dezenas de passagens bíblicas que mostram isso. Mateus 3, quando João Batista estava ali, batizando à beira do Jordão, ele vendo que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu encontro. Quem eram os fariseus, quem eram os saduceus? Eram os religiosos da época, os que confiavam na sua genealogia, os que confiavam nos seus méritos. Não é assim, irmão Rubens? Às vezes você vai evangelizar uma pessoa, a pessoa quase que fala assim: não, eu mereço ir para o céu. Não, eu não vou na igreja não, mas eu não perturbo ninguém, nunca matei, nunca roubei, tal. A pessoa quase fala assim: eu sou bom para ir para o céu. Mas como eu já disse aqui nesse altar, ninguém vai
para o céu por mérito. E ninguém também vai para o inferno por causa de pecado. A pessoa que vai para o inferno, ela vai para o inferno por rejeitar a proposta de salvação feita através do Evangelho. Glórias a Deus. Voltando ao texto que eu disse em Mateus 3, João Batista repreende esses religiosos, dizendo: o machado já está posto à raiz. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. A frutificação, irmãos, é algo interessantíssimo. Você pega uma semente de manga, um exemplo, coloca ali, com o passar do tempo vai crescer, vai virar uma árvore, toda época vai nascer centenas de frutos. E é isso que Deus espera de nós, que nós frutifiquemos, que nós venhamos dar uma resposta àquilo que Deus fez e faz para nós. Não somente de guardar o talento e esconder, mas de granjear e multiplicar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. A Bíblia vai dizer de uma figueira que estava no meio de uma vinha, e o dono daquela figueira, por 3 anos, veio até ela e não achou fruto. E aí ele disse para o seu cuidador ali, o homem que cuidava ali, né, que representa o Espírito Santo: corta isso aí, essa figueira está na terra aqui inutilmente, está ocupando a terra inutilmente. Aí, aquele seu funcionário ali da parábola, que representa o Espírito Santo, diz o seguinte: não, faz o seguinte, me dá mais um tempinho, mais um ano, eu vou cuidar, eu vou tratar, se der fruto, bem, se não der, corta. Meus irmãos, todos nós, se nós não frutificarmos, nós vamos ser cortados dessa terra, não para ser recolhidos no celeiro de Deus, mas para ser jogado no fogo eterno. Isso é muito sério. O último exemplo que eu vou dar para a gente entrar no texto, que eu creio que os irmãos já entenderam que precisamos frutificar. Jesus, com fome, vê uma linda figueira cheia de folhas, procura nela figos, irmã Maria, porém ele não encontra, e ele amaldiçoa aquela figueira, e no outro dia, quando eles passam lá, ela já estava seca, podre. Volto a repetir, Deus tem investido em nós, Deus tem investido em nós, e Ele espera frutos, amém? Dito essas coisas, entrando no texto que nós lemos, uma parábola nada mais é do que uma história que traz verdades do mundo natural com aplicações no mundo espiritual. Nessa parábola que nós lemos, havia um semeador que lançava as sementes. Naquela época, vocês sabem que eles plantavam realmente, né? Tinham a bolsinha deles aqui, eles jogavam as sementes e as sementes caíam ali, e com o passar do tempo elas nasciam. A semente aqui nessa parábola representa a palavra de Deus. O solo representa nós, os seres humanos, a humanidade, os homens e as mulheres. E é tão rica a Bíblia, é tão rica as ilustrações bíblicas, porque comparar nós com o solo, porque a Bíblia diz que nós viemos do pó e para o pó voltaremos. A Bíblia diz que Deus formou Adão do barro, e vocês sabem que o nosso corpo humano agora, nos últimos anos, os cientistas descobriram que basicamente é água e como se fosse terra, porque os minerais da terra estão no nosso corpo. Antes mesmo de os cientistas imaginar isso, Deus já deixou escrito. Glórias a Deus. Por isso eu creio de todo o coração que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. E ali Jesus vai dividir a humanidade, os seres humanos, em 4 partes, 4 tipos de solo. O primeiro solo, ele vai dizer que é aquela semente que caiu no primeiro solo, chama esse solo de a beira do caminho. Ou seja,
ele não está nem lá, nem cá, como diz o goiano. O caminho simboliza Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O campo ou a lavoura representa a igreja. Mas essa semente caiu num terreno que não é nem o caminho, que não está nem no caminho, não está nem em Cristo, e também não está nem na lavoura, que é a igreja do Senhor. E o que é isso? Como se aplica essa parábola para nós? São aquelas pessoas que às vezes vêm na igreja, mas não escutam a palavra. Eu fui buscar minha esposa no culto femininas, no setor universitário. Algumas irmãs aqui estiveram lá e sabem muito bem que a irmã Gessiana pregou uma palavra poderosa lá naquela noite. Eu cheguei no final da pregação, dentro do carro eu comecei a ouvir e percebi que ela estava sendo 100% direcionada por Deus. E eu comecei a me interessar pela pregação de uma certa forma. Meus filhos estavam no banco de trás, 2 deles, os mais novos, que eu até passei para o outro lado, para o lado do passageiro, para me ouvir mais a palavra. Porém eu percebi que do lado de fora tinha 2 pessoas. Do lado de fora da igreja, a pessoa tomou banho, se aprontou, se arrumou, saiu da sua casa, foi para a igreja, sentou do lado de fora e ainda estava mexendo na internet, escrevendo no papel, mexendo no telefone e mexendo no papel. Essas pessoas são as pessoas que estão à beira do caminho, não está nem lá e nem cá. Quer outro exemplo? Quantas vezes nós já vimos para a igreja, num culto, e as pessoas sentam no culto na hora da pregação e começam a conversar, papapá. Já vi muitas vezes, alguém às vezes está perto ali, fica com tanta raiva que até muda de lugar. São pessoas que estão à beira do caminho. Outro exemplo, desde quando eu comecei a vir para a igreja, eu presto atenção nisso. Está tendo louvor aqui, o pessoal está tudo aqui, começa a pregação, sai um tanto de gente, vai ali para fora. Talvez hoje deve ter alguém ali de fora agora, não sei. E eu não estou falando dos diáconos não, mas sempre sai, o pessoal vai ali para o banheiro na hora da pregação, fica uma rodinha aqui conversando. Pessoas que estão à beira do caminho, estão desprezando a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer dessas pessoas, quando Jesus vai mostrar quem são essas pessoas, no versículo 19, um pouco à frente onde nós lemos, ele vai dar a explicação. Jesus vai falar: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes do coração o que lhes foi semeado. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse é a que a ave foi e comeu. Por que não entende? Porque não presta atenção. Por que não entende? Porque às vezes vem para a igreja e na hora da palavra está negociando alguma coisa, está resolvendo alguma coisa que às vezes é até coisa da igreja. Vamos uniforme isso e tal, é aquilo. Outras vezes resolvendo coisas no WhatsApp. Esses são os que estão à beira do caminho. Esses, a palavra não vai nem nascer. Por quê? Porque não vão entender. Como que você vai entender algo que você nem ouviu, não prestou atenção? Impossível. Segundo tipo de solo, vai dizer que é um solo que tinha pouca terra. No versículo 20 e 21, Jesus vai explicar o que nós lemos no versículo 5, onde nós lemos no versículo 5 que é aquelas que nasceram em terreno rochoso e a raiz não conseguiu aprofundar na terra porque tinha pedras, e quando veio o sol, ela secou e morreu. Jesus vai explicar no versículo 20 e 21 que o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra
e a recebe logo com alegria. Mas, não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Glórias a Deus. A perseguição, irmãos, na vida do crente, ela é algo que não tem como correr. Uma hora ou outra ela vai vir, uma hora ou outra a adversidade vai vir. E pasmem vocês, quanto mais o homem de Deus, quanto mais a mulher de Deus se posiciona no reino espiritual, mais provações ele vai passar, mais perseguições ele vai passar, mais embates com Satanás ele vai ter. Eu e minha esposa estamos lendo há alguns dias o livro de Atos, e é incrível, irmãos, é incrível. Lá, pode ler lá que você vai ver, do capítulo 2 para frente é assim, ó. O povo vai pregar a palavra, Deus opera, cura, faz milagres, o povo converte, levanta uma turma e vem para cima deles. Pega eles de porrada, literalmente, pedrada, paulada, põe eles para correr daquela cidade e eles vão para outra cidade. Chega lá, começa a pregar. Na hora que o poder de Deus começa a descer, que o povo começa a converter, começa a jogar as imagens de escultura fora, começa a curar, ter cura, libertação, o povo levanta contra eles de novo, persegue, quer matar, põe eles para correr, eles vai para outra cidade, e assim todos os capítulos, irmãos. E aí, eu chego assim e fico olhando, por que será que às vezes a gente vive assim, bem tranquilão? Será que realmente estamos incomodando o mundo espiritual? É uma pergunta que fica para nós. E esse segundo solo vai falar exatamente daquelas pessoas que ouvem a palavra, eles recebem com alegria. Nossa, que culto bom! Vai para casa regozijando, volta nos cultos, quer ser batizado, quer evangelizar, quer ir para o presídio pregar, quer ir para o monte orar, quer ir para a vigília, mas daqui a pouco levanta uma situação, levanta uma angústia, levanta um problema, aí a pessoa pega e se escandaliza, quer voltar atrás. Ultimamente eu estou convencido que para nós que somos pregadores, você tem que falar as coisas abertas e o máximo possível claras para as pessoas entenderem. Vou dar alguns exemplos práticos desse tipo de pessoa. Já trabalhei com pessoas que falavam assim para mim assim, quando eu estava no mundo, eu tinha dinheiro para ir para a festa, comia bem, fazia churrasco, agora eu estou aqui na igreja, estou sofrendo, estou desempregado, estou passando luta. Sabe o que eu vejo isso? Eu vejo isso como o povo de Israel, Deus querendo direcionar eles para um lugar que mana leite e mel, e eles preocupados com pepino, preocupado com cebola. Eles chegam de frente ao mar, depois de ter visto Deus humilhar os deuses de Faraó com 10 pragas, depois de ter visto o povo lá no Egito sofrendo e eles guardados, eles pensam que Deus fez aquilo tudo para deixar eles morrer de frente ao mar. E quando eles veem o exército de Faraó, em vez deles pensar, não, esse povo aí, Deus está cansado de humilhar esse povo aí, vai ser mais uma vitória para nós. Sabe qual que era a mentalidade deles? Moisés, você trouxe nós aqui para esse lugar para morrer? Não tinha túmulo lá no Egito suficiente não? Olha a mentalidade deles. Estava pensando que Deus ia fazer aquilo tudo para deixar eles morrer lá. E aí às vezes alguém
Deus salva alguém, aí a pessoa pega e fala assim: ah, mas como é que faz? Eu vejo isso muito na questão do trabalho que eu vou falar aqui. Eu vejo isso muito com os meus colegas do mundo traficante. O cara costuma ganhar muito dinheiro no tráfico, aí ele converte, vai indo até bem, muitas vezes converte dentro do presídio, aí chega lá, começa a trabalhar de servente para ganhar R$80, mexer concreto, mexer. Aí vai uma semana, 2 semanas, um mês, aí o camarada já pensa: ah, rapaz, ficar aqui ralando aqui o dia inteiro para ganhar R$80, ganha mais de 1.000 numa noite. Aí ele pensa que o Deus que salvou ele não tem poder de abrir uma boa porta de emprego para ele. Ele pensa que o Deus que salvou ele, pastor Leandro, não tem poder de abrir, quem sabe até um negócio para ele trabalhar negócio próprio. E ainda se não abrir, é melhor trabalhar de servente e ir para o céu, do que ficar prejudicando outras famílias e depois ir para o inferno. Aleluias. Essas são as pessoas que representam o terreno rochoso. Fica igual o povo lá do Egito, o povo de Israel. Tudo bem, Deus abriu o mar, Deus afogou o faraó e seu exército, só alegria. Caminhou 3 dias, acabou a água. Ah não, agora Deus vai morrer, deixa nós morrer de sede. Agora dessa nós não escapa não, agora nós vamos morrer todo mundo de sede. Olha a mentalidade, irmão. Olha a mentalidade. E muitas vezes, irmãos, a gente vê muito isso. A pessoa vem para a igreja, Deus faz um milagre, usa a gente para ir lá ajudar a pessoa. Daqui a pouco vem uma prova, a pessoa só fica com a cabeça: não, mas isso aqui não vai dar certo. Não, mas isso aqui não vai dar certo. Não, mas isso aqui não é para mim. É igual o dia o pastor Ross falando: a pessoa quer um emprego, está precisando trabalhar, saiu um concurso para o Banco do Brasil. Ah não, isso aí não é para mim não, estudo pouco. Custa ir lá fazer esse concurso? É difícil desse tanto? Deus dá uma palavra para a pessoa: vou te prosperar na terra. Ah, mas será que eu vou arriscar abrir esse comércio? Está tão difícil esse coronavírus, os trem está tudo caro, ninguém tem dinheiro para comprar isso não, que eu estou querendo vender não. Vigia na terra, profeta, vigia, meu irmão, vigia. O Deus que nos chamou, Ele não é um Deus que tem duplos sentimentos não. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir até o fim. Temos que parar de duvidar do caráter de Deus. Temos que parar de duvidar do caráter de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. O caráter de Cristo, irmãos, é um caráter santo. Ele quer coisas boas para nós. Eu fico meditando quando você oferece, você faz o apelo para a pessoa. Eu já contei aqui por mais de uma vez. Cheguei na casa de uma senhora, estava passando muito mal, orei por ela, Deus curou ela na hora, ali pelo menos no momento ela ficou boa. Resumi o plano de salvação para ela, resumi para ela o plano de salvação, Deus me deu uma sabedoria, resumi para ela e fiz a proposta. A senhora quer fazer uma aliança aqui com Deus agora, de a partir de hoje viver a sua vida pautada nos princípios da Bíblia, procurar fazer o que a Bíblia te manda fazer, procurar não fazer aquilo que a Bíblia te manda não fazer, para você ir morar no céu? Ela olhou para mim, irmão Carlindo, falou assim: muito boa essa proposta, mas eu vou pensar mais. Infelizmente essa senhora morreu, irmão. Só Deus sabe onde ela está agora. Então nós precisamos dar uma resposta àquilo que Deus fez. Eu vejo na Bíblia uma geração que até se parece com Jacó. Quando quer uma benção, segura o anjo e não solta.
Eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Mas na hora que é abençoado, ele acaba saindo, acaba indo embora. Mas eu creio também que Deus ainda tem uma geração igual Moisés. Deus falou para Moisés: pode ir que eu vou mandar meu anjo. Moisés falou assim: ó, não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. Eu creio que Deus tem levantado uma geração que o seu maior objetivo é a presença de Deus, que o seu maior alvo é a presença de Deus, é a comunhão com Deus. Aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Terceiro tipo de solo. Eu confesso, irmãos, que eu nunca tinha compreendido bem esse terceiro tipo de solo, que é o solo que ele também tem seus espinhos. Jesus falou, nós lemos, que tem um tipo de solo que a semente nasce, cresce, mas os espinhos sufocam. Eu sempre entendi esse texto da seguinte forma: os espinhos sufocam e a árvore morre. Mas não é isso que o texto fala. A Bíblia fala que os espinhos sufocam e a árvore se torna infrutífera. Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é forte. E quantas vezes nós estamos na igreja, mas sem produzir frutos? Quantas vezes nós estamos na escola dominical, no culto de ensino, no culto de quinta-feira, no culto de domingo, só caindo semente, mas não frutificamos, não damos uma resposta adequada ao reino. Estamos igual aquela figueira, muita folha bonita, eu imagino que verdinha, mas sem fruto. Que Deus nos livre de ser esse solo. E a Bíblia vai falar que o que deixa essa árvore infrutífera, vai falar no versículo 22, que esses espinhos são os cuidados da vida. Todos nós aqui temos os nossos cuidados da vida. Precisamos trabalhar. Quem tem filho que mora com eles ainda precisa cuidar do filho. A esposa precisa cuidar do marido. O marido precisa cuidar da esposa. Precisa fazer muitas coisas. Mas as coisas aqui dessa terra, os cuidados dessa terra, não podem nos deixar infrutíferos. De maneira nenhuma. Até mesmo, Deus me deu uma palavra, eu preguei domingo passado numa igreja ali perto da rodoviária. Quando a esposa está dentro de casa, irmão Rubens, cuidando das coisas domésticas, lavando uma vasilha, ensinando uma tarefa para o filho, limpando uma casa, ela deve fazer isso com alegria, porque ela está cuidando daquilo que Deus colocou na mão dela para ela cuidar. Não vê isso como uma humilhação, mas vê isso como um cumprimento de um propósito. O marido, quando sai para trabalhar, ele não pode sair murmurando, reclamando: não estou aguentando esse serviço. Mas ele tem que ver aquilo ali como uma forma dele trazer provisão para dentro do lar dele. Ele pode até orar para Deus abrir uma porta melhor. Então, irmãos, nós não podemos deixar que os cuidados dessa vida nos deixem infrutífero, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A Bíblia vai dizer que aqueles que pensam só aqui na terra, das coisas aqui da terra, são inimigos da cruz de Cristo. Palavra pesada, hein? Quem pensa só nas coisas aqui da terra é inimigo da cruz de Cristo. Por quê? Deus não morreu, Jesus não morreu para dar simplesmente coisas aqui dessa terra para nós.
Ele morreu para nos salvar. Dentro dos poucos minutos que eu tenho, vou encerrar o quarto tipo de solo. Quarto tipo de solo, que significa a quarta classe de pessoas, a Bíblia vai dizer que é um solo fértil. São aqueles que dão uma resposta correta para o que Deus confiou em suas mãos. Deus investiu o melhor que Ele tinha em nós, seu Filho Jesus. O melhor. Ele investiu Jesus. Glórias a Deus. Nós não podemos ficar indiferentes, irmão, quanto a isso. Olha o que Jesus passou, irmãos, para nos dar a oportunidade de salvação. Você acha que o pior para Jesus foi ele ser traído pelos seus? Isso é doído, não é? Quando você confia na pessoa, a pessoa te trai. Você acha que o pior para Jesus foi ser espancado e ser crucificado? Você acha que a agonia que ele sentiu lá no Getsêmani foi por causa disso? Eu tenho convicção que não, porque outros apóstolos passaram pela mesma coisa, dando glória a Deus e cantando louvores. Mas sabe o que foi mais doído para Jesus passar por nós? Foi ele se distanciar por um momento do Pai. Foi ele se fazer maldição por nós. Foi ele por um momento carregar o peso do pecado de todo mundo. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Alguém que tinha toda glória lá no céu, adoração perfeita, veio para a terra, nasceu numa manjedoura. Isaías 53 diz que ele não tinha nem parecer nem formosura para ninguém desejasse. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Era um menino feio, era um homem feio à vista dos homens. A Bíblia vai dizer que ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Alguns historiadores dizem que o nome de José, depois que ele está adulto, não aparece mais, porque José provavelmente morreu quando Jesus ainda era um adolescente, e Jesus teve que assumir toda a sua família para sustentar toda a sua família. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 53, versículo 11, que ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. Ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Às vezes olhamos alguém aí dando maior trabalho na sociedade. Daqui a pouco essa pessoa dá lugar para essa semente, que é a palavra de Deus, dá a resposta correta e frutifica, porque a Bíblia diz que aquele que muito é perdoado, muito ama. Eu encerro dizendo: com tudo que Jesus fez e faz por nós, é justo nós levarmos uma vida acomodada, sem fazer o que Ele gosta? É justo? Por tudo que Jesus fez e faz por nós, é justo nós levarmos uma vida sem preocupar com o próximo, sem colocar em prática essa palavra? Que o Espírito Santo possa falar mais em cada um dos corações, e que nesse grande avivamento, que muitos acreditam e eu também creio, que vai acontecer agora, antes da volta de Jesus, nós possamos dar muitos frutos. Esteja preparado, irmãos. As oportunidades de pregar a palavra sempre aparecem. Precisamos estar preparados. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais em cada coração. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus?